Desempenho final. 3. Ver fonte. A performance final foi apresentada no episódio perdido Creepypasta Wiki. Isso significa que um administrador o viu e reconhece sua grande qualidade, incluindo o bom uso do inglês, evitação ou subversão de clichês, etc. Capa de desempenho final. Se você era ativo na internet no início dos anos 2010, com certeza já ouviu falar de um programa chamado My Little Pony: A Amizade é Mágica. Era praticamente impossível não saber sobre isso com aqueles pôneis de cores vivas em todos os lugares da web. Quando o programa foi ao ar pela primeira vez em outubro de 2010, as pessoas imediatamente se apaixonaram pelo elenco de equinos coloridos e suas personalidades encantadoras. No começo, eu realmente não vi o apelo do show, pensando que era como qualquer outro desenho animado infantil que ia ao ar na época. Eventualmente, eu desmoronava e assistia depois que meu amigo não parava de me implorar por uma semana seguida. Fiquei agradavelmente surpreso ao me ver realmente gostando e rapidamente me tornei parte da comunidade online em rápido crescimento em torno dele. As inúmeras obras de fãs que vi me inspirariam a fazer as minhas. Eu me ensinava a animar no Adobe Flash, agora Adobe Animate, o mesmo programa que os animadores da Hasbro usavam para produzir o programa, e fazia animações e curtas no estilo do programa. No verão de 2014, eu conseguiria um emprego na Hasbro como um dos principais animadores do programa. Avançando para o outono de 2016, o show estava se aproximando do final da sexta temporada. Era tarde da noite e todos os outros animadores e artistas já haviam saído, o que significa que eu era o único no escritório. Eu ainda não tinha saído, pois estava inflexível em terminar uma última cena antes de sair para a noite. Ao salvar meu trabalho em uma pasta usada para armazenar os próximos episódios, notei que outro arquivo havia sido adicionado que não estava lá antes. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome do arquivo sem qualquer tipo de código de produção, era simplesmente chamado de finalperformance.fla. Informei meu chefe sobre o arquivo misterioso, mas não antes de salvar uma cópia dele e enviá-lo para meu e-mail pessoal. Eu não estava muito preocupado em ser pego, já que a Hasbro sempre teve um problema de vazamento relacionado ao MLP. Meu chefe me disse que provavelmente era apenas uma duplicata de um arquivo existente que alguém renomeou e colocou lá para foder com os outros animadores, e que ele discutiria isso com todos na manhã seguinte depois de dar uma olhada no arquivo ele mesmo. Assim que cheguei em casa, imediatamente inicializei meu computador e abri o arquivo no Adobe Flash. Provavelmente não era nada além de um arquivo duplicado, como meu chefe já havia dito, mas o nome por si só foi suficiente para despertar meu interesse. A duração do episódio foi de apenas cerca de 10 minutos, em vez dos 22 habituais que a maioria dos episódios tem. Deve ter sido uma cópia de um episódio curto em vez de completo, pensei. O episódio começou com uma tela preta que durou desnecessariamente muito tempo. Eu estava prestes a pular para frente quando uma voz de repente falou. Todo pônei sempre diz que vai te dar uma segunda chance, mas no fundo, eles nunca esquecem. Eu instantaneamente reconheci a voz como pertencente a Trixie, especificamente uma de suas falas do episódio no Second Prances. Achei que o arquivo deveria conter esse episódio, mas não explicava por que era tão curto em comparação com o episódio original, ou por que essa linha de voz estava no início. A tela desapareceu para mostrar, para minha surpresa, não a abertura original com Crepúsculo Starlight, mas sim Trixie Starlight. Fiquei surpreso com isso. Pensei que estava assistindo a um episódio mais antigo, mas não reconheci este. Este foi um episódio inacabado do qual nunca fui informado? Isso explicaria a duração anormalmente curta do episódio. Independentemente disso, continuei assistindo. A cena aconteceu na carroça de Trixie, com Trixie animadamente contando a Starlight tudo sobre seu show que ela iria se apresentar para Ponyville naquela noite, e que ela pessoalmente construiu um novo palco apenas para a ocasião. Algo em sua voz soou. Ela não soava como Kathleen Barr, sua dubladora habitual, mas sim alguém fazendo uma impressão reconhecidamente sólida. Starlight respondeu dizendo a Trixie que ela iria ao seu show. Ela também não soava como sua atriz. Isso foi estranho, já que as linhas de voz são sempre gravadas no início da produção do episódio por seus respectivos atores, a Hasbro nunca utilizou substitutos.
Depois da conversa de Trixie e Starlight, a cena ficou preta. Geralmente era quando a introdução no início de cada episódio era reproduzida, mas por algum motivo não acontecia desta vez. Trixie agora estava sozinha em sua carroça, olhando-se no espelho enquanto acariciava sua crina com um pincel em sua aura mágica. A cena mudou para ficar de frente para Trixie, as paredes traseiras da carroça agora visíveis. Enquanto ela continuava a escovar sua crina, uma silhueta podia ser vista andando atrás de uma das janelas. O som do farfalhar da grama fez com que uma de suas orelhas se contorcesse, e ela virou a cabeça para encarar a janela. Quando o fez, a figura já havia desaparecido. Ela parou por um momento, antes de voltar a escovar. Agora era noite, e o show de Trixie estava prestes a começar. Pôneis na multidão murmuravam uns para os outros enquanto esperavam. De repente, uma bomba de fumaça rolou para o palco, lançando a ar em uma nuvem de fumaça. Quando a fumaça se dissipou, Trixie apareceu de pé sobre as patas traseiras com os cascos no ar. Ela se apresentou e agradeceu a todos por terem vindo ao seu show. Enquanto ela fazia, alguns resmungos podiam ser ouvidos vindos da multidão. Aquela égua está em nossa cidade de novo? Por que ela continua voltando aqui? Ela não entendeu a dica agora? Trixie abriu a boca como se estivesse prestes a revidar com uma observação própria, mas se conteve. Ela respirou fundo e sorriu. Sem dizer outra palavra, ela acendeu sua buzina e fez um show de luzes espetacular que consistia em fogos de artifício explodindo em todos os tipos diferentes de formas e símbolos, como estrelas e luas. Depois que o show terminou, ela mais uma vez ficou de pé com os cascos no ar, esperando que o som de palmas e aplausos enchesse seus ouvidos. Mas nunca veio. Em vez disso, o público ficou lá em silêncio, todos estavam olhando para ela com olhares variados de desdém. Um por um, a multidão se dispersou enquanto os pôneis seguiam caminhos separados. Havia alguns olhos fedorentos jogados na direção de Trixie, mas para sua surpresa, nenhuma vaia. Alguns resmungos, mas ninguém parecia se importar o suficiente para perder o fôlego. A boca de Trixie estava aberta como se ela fosse dizer alguma coisa, mas ela apenas ficou ali em silêncio atordoado antes de abaixar a cabeça de vergonha. Depois que a multidão tinha saído, um pônei estava no meio onde a multidão estava, era Applejack. Você realmente achou que os pôneis gostariam de vê-lo se apresentar novamente depois daquela última façanha que você fez? Eu sabia que façanha ela estava se referindo, uma One-Shot Manticore Motor Dive no Second Prances. Mas eu estava confuso, os pôneis gostaram da façanha de Trixie naquele episódio, incluindo Applejack. Isso estava saindo de um roteiro anterior para esse episódio? Se for esse o caso, nunca fui informado disso. Agora que penso nisso, acho que ninguém foi, já que toda a equipe de animação recebeu cópias do roteiro antes mesmo que o processo de animação pudesse começar. Applejack balançou a cabeça e se virou para sair, mas de repente parou e olhou para Trixie. Talvez a magia simplesmente não seja sua praia. Depois disso, Applejack saiu, deixando Trixie sozinha. Trixie estava em seu palco com os olhos arregalados e uma grande carranca. O fundo e o palco desapareceram, deixando Trixie em um vazio negro. Seus olhos se encheram de lágrimas e suas orelhas caíram para os lados. A cena mudou para o que parecia ser uma tela preta no início, antes que o céu noturno e Trixie enchessem a tela, revelando-a segurando o topo de uma lata de lixo. Ela jogou o chapéu e a capa antes de fechá-lo. Caminhada da vergonha. Trixie agora estava andando pelas ruas vazias de Ponyville com uma expressão sombria no rosto, uma melodia melancólica de piano lentamente desapareceu que eu nunca tinha ouvido usar no show antes, mas soava vagamente familiar por algum motivo. Enquanto ela caminhava, clipes de vários episódios em que ela apareceu lentamente se materializaram ao lado dela. O primeiro clipe foi de caçadores de exibicionistas, e foi a cena em que Applejack, Rainbow Dash e Harit repreendem Trixie e a desafiam em seu próprio show. O próximo clipe foi perto do final do episódio, mostrando a carroça de Trixie sendo destruída, que então cortou para a cena final de Trixie fugindo de Ponyville. A expressão de Trixie escureceu, sua carranca se alargou e sua cabeça abaixou em direção ao chão. Depois disso foi o Magic Duel, mostrando o retorno de Trixie a Ponyville com o amuleto do unicórnio,
O próximo clipe foi a recontagem de Trixie e de sua vida após Caçadores de Exibicionistas, com ela sendo condenada ao ostracismo e sua carroça sendo vandalizada. Os olhos de Trixie se encheram de lágrimas novamente, seus dentes rangeram e sua cabeça abaixou ainda mais perto do chão. O último episódio a ser exibido foi no Second Prances, mostrando a cena de Starlight gritando com Trixie antes de sair correndo chorando. O último clipe foi de Trixie se lançando para fora do canhão. Trixie agora estava chorando abertamente, não mais tentando sufocar suas lágrimas. Assim que Trixie alcançou sua carroça, a música desapareceu e ela pegou a maçaneta. Trixie? Trixie se virou para ver Starlight se aproximando dela com uma expressão preocupada. Eu vi o que aconteceu no seu show, me desculpe por não ter dito nada na época, achei que você precisava de um tempo sozinho. Está tudo bem, não é nada que eu não possa lhe dar. Você me conhece, Starlight. Trixie disse com um pequeno sorriso, seus olhos não estavam mais lacrimejando, mas estavam vermelhos de seu choro. Se Starlight notou, então ela não mencionou isso. Eu ouvi o que a Plejack e aqueles pôneis disseram, não deixe que eles fiquem sob sua pele, certo? Eu também vou falar com a Plejack sobre isso. Você sabe como ela pode ser, tanto ela quanto Rainbow Dash são realmente teimosas às vezes. Starlight deu um sorriso tímido, que desapareceu quando ela finalmente notou a ausência do traje de Trixie. Ei, onde está seu chapéu e capa? Eu vi você usando no show. Trixie começou a suar e engasgou com suas palavras por um momento antes de inventar uma desculpa. E eles estão apenas na lavanderia. À meia-noite? Bem, é claro. A grande e poderosa Trixie precisa estar no seu melhor para seu próximo show. Starlight olhou para ela por um momento, antes que ela sorrisse e soltasse uma risada. Tudo bem, vou deixar você com isso então. Apenas lembre-se do que eu disse, não deixe o que aconteceu hoje à noite ficar sob sua pele. Se você quiser falar comigo sobre isso, estou sempre aberto. Starlight se virou para sair e deu a Trixie um aceno amigável enquanto ela caminhava. Boa noite. Vejo você amanhã, Trixie. Vejo você amanhã. Quando Starlight finalmente saiu, o sorriso de Trixie também. Eu acho. Trixie mais uma vez pegou a maçaneta e entrou. Trixie agora estava sentada em sua cama com uma expressão miserável no rosto, deixando suas pernas balançarem sobre a borda. Ela olhou para o chão por alguns segundos, antes que sua buzina se iluminasse, levitando algo de sua mesa de cabeceira em sua direção. Era uma foto dela Starlight. Ela olhou para ela por um momento antes de levitar a foto, revelando outra foto embaixo dela. O que, ou melhor, quem estava nele me chocou. Na foto estava uma potranca Trixie, com menos de 5 anos de idade. Não foi isso que me surpreendeu, no entanto. Ao lado dela estava uma égua laranja alta com uma juba encaracolada como Trixie. Eu reconheci esse personagem imediatamente. Sunflower Spectacle. Trixie's Mother's First and Only Appearance in the Franchise. It was Trixie's mother. She looked exactly as she did in the one and only comic she ever appeared in. No father was present in the photo, though Trixie's father had appeared on the show yet, so at the time he didn't think much of it. The sympathy to white, revealing the exterior of a wooden house. The piano tune accompanied the scene. On the interior, the same feel Trixie from the photo was running around the house without any awareness of her surroundings. She swam face first into a table leg with a vase on it. The vase wobbled and began to fall, but was suddenly caught in a magical aura belonging to Trixie's mother. She gave Trixie a disapproving look, while Trixie returned a sheepish smile. Suddenly, both of their eyes shunk to pinpricks as a loud ringing sound abruptly replaced the music. Smoke slowly crept into frame as they both turned to face the source of the smoke in the kitchen, or more specifically, an unattended oven that caught fire. A cena cortou brevemente para fora para mostrar a casa de madeira pegando fogo. Do lado de dentro, Trixie e sua mãe estavam correndo para a porta da frente na tentativa de escapar, apenas para um grande pedaço do telhado desabar e bloquear seu caminho.
A mãe de Trixie olhou desesperadamente em volta em busca de qualquer meio de fuga. Infelizmente, todas as janelas já foram bloqueadas por destroços caídos. Sem mais opções, ela fez a única coisa que podia fazer. Ela preparou sua magia e teletransportou sua filha para fora da carnificina. O feitiço de teletransporte parecia esgotá-la completamente, enquanto ela ofegava profusamente antes de cair no chão da casa em chamas logo depois. Do lado de fora da casa, agora completamente incendiada, estava uma Trixie indefesa olhando para os destroços à sua frente. Não havia nada que ela pudesse fazer para ajudar sua mãe, tudo o que ela podia fazer era chorar. Eu me senti mal, claro, não havia sangue, mas nenhuma cena no show jamais ficou tão sombria ou emocional. De volta ao presente, Trixie tinha a expressão mais miserável que eu já tinha visto no rosto de qualquer personagem da série. Ela estava olhando para seus cascos, lágrimas escorriam pelo rosto, olhos injetados de sangue e seus dentes rangiam um contra o outro com tanta força que parecia que iriam quebrar. Crescendo com My Little Pony, Trixie sempre foi minha personagem favorita, então isso doeu um pouco de assistir, tanto que eu quase não percebi o que estava por trás dela. Era Triligit, ou melhor, sua cabeça. A cabeça se assemelhava à aparência de Triligit em Lição Zero, só que sem a juba bagunçada. Ele flutuou atrás de Trixie, elevando-se sobre ela enquanto envolto em escuridão. Seus olhos e boca eram inexpressivos, apenas vazios negros preenchiam seu lugar. Junior. Junte-se a ela. Trixie continuou a soluçar enquanto a cabeça flutuava no lugar, sem se mover um centímetro. Depois de alguns segundos desconfortáveis de silêncio, exceto pelos soluços de Trixie, duas palavras apareceram lentamente em seus olhos. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu tinha apenas uma pista do que isso poderia significar, e isso fez meu coração afundar. A cena ficou preta, antes de retornar alguns segundos depois para mostrar Trixie não chorando mais, mas rindo para si mesma. A risada logo se transformou em riso, que ficou mais maníaco quando ela agarrou a cabeça com os cascos. A risada agora era totalmente psicótica, suas lágrimas voltaram enquanto as risadas ricocheteavam nas paredes. Eu estava ficando cada vez mais desconfortável, e estava pensando em pausar o projeto e retomá-lo na manhã seguinte, antes que o chifre de Trixie de repente se iluminasse como se ela estivesse lançando um feitiço. A cena ficou preta mais uma vez, quando voltou, minha boca ficou aberta. A carroça de Trixie agora estava completamente envolta em chamas. A própria Trixie ficou ali parada com um sorriso no rosto, nem mesmo tentando escapar, e eu sabia exatamente o porquê. Ela lançou um feitiço para incendiar sua carroça, não apenas por pura raiva e seria algo que ela se arrependeria mais tarde. Não, ela estava exatamente onde queria estar. O som das chamas ficou mais alto e a tela escureceu antes de ficar completamente preta. Todos os sons cessaram. A cena lentamente se desvaneceu para branco, uma melodia pacífica tocada ao fundo. Fiquei confuso quando Trixie apareceu no lado esquerdo da tela, eu esperava que o branco desaparecesse para a próxima cena. Então me atingiu. A música angelical, o vazio branco. Foi. Isso deveria representar algum tipo de vida após a morte? Minhas suspeitas foram confirmadas, quando a mãe de Trixie apareceu do lado direito. Ela estava sorrindo para a filha, mas ao mesmo tempo tinha um olhar triste no rosto. Trixie olhou para a mãe em choque, claramente nunca mais esperando ver sua mãe falecida. Ela retribuiu o sorriso de sua mãe com um dos seus, lágrimas rolando pelo rosto. O sorriso não durou muito, no entanto, quando sua mãe apontou para o próprio nariz. Trixie lançou um olhar confuso para ela, antes que seu sorriso caísse. Ela levou um casco até o nariz e o passou pelo focinho. Ela olhou para seu casco agora manchado, a câmera focando nele. Sangue. Seu nariz estava sangrando. Quando a câmera cortou para Trixie, fumaça estava saindo de seu corpo e ela começou a tossir e cuspir. Ela olhou para a mãe com um olhar de horror no rosto. Sua mãe apenas sorriu com o mesmo olhar triste e fechou os olhos enquanto desaparecia lentamente. Trixie levantou o casco de volta na tentativa de dizer à mãe para voltar, mas foi inútil. A música ficou mais alta quando a tosse de Trixie se transformou em suspiros desesperados por ar.
A música e os suspiros de Trixie foram abruptamente interrompidos quando a cena mudou de volta para a carroça. A carroça foi destruída e carbonizada além do reparo, pedaços do telhado foram espalhados no chão enquanto o céu noturno brilhava. Então notei Trixie, ou o que sobrou dela. Seu corpo carbonizado estava no meio do chão, sua boca aberta em um grito permanente. Ela parecia quase irreconhecível. Não foi muito detalhado, mas foi ruim o suficiente para eu resistir à vontade de vomitar. A tela ficou preta, com o único som sendo o vento. Enquanto a tela permanecia preta, uma voz em pânico podia ser ouvida. Trixie? Você está aí? Parecia Starlight. Ela bateu no que presumi ser uma porta muito carbonizada algumas vezes enquanto implorava baixinho para si mesma. Por favor, não fique em casa. Por favor, não esteja em casa. Quando não houve resposta, soou o torcer de uma maçaneta seguido por um rangido de porta. Starlight engasgou, claramente não esperando que a porta fosse destrancada. O som de cascos pressionados contra o chão de madeira, seguido pelo som de sua buzina acendendo. Houve alguns segundos de silêncio desconfortável, antes que o som de um grito horripilante ecoasse pelos meus alto-falantes. Starlight gritou o nome de Trixie com toda a energia que ela pôde reunir. Eu estremeci no meu assento. Eu nunca tinha ouvido um grito que soasse tão genuíno. Depois de alguns segundos de silêncio, uma imagem desapareceu que dizia "e 2 semanas depois". Da mesma forma que o continua. Tela no final dos episódios de 2 partes. Starlight estava sentada na beira da cama olhando pela janela com um olhar vazio no rosto. O som de batidas fez com que ela olhasse na direção de onde veio, seguida por uma voz que eu não tinha ouvido durante todo o episódio. Luz das estrelas, posso entrar? Starlight parou por um momento, antes de responder com um solene sim. A porta se abriu lentamente para revelar Twiligit com um olhar abatido semelhante no rosto. Ela entrou e sentou-se na cama ao lado dela. Nenhum dos dois disse nada por alguns segundos. Starlight continuou a olhar pela janela e Twiligit se mexeu no lugar enquanto ocasionalmente olhava para Starlight. Depois de alguns segundos que pareceram horas, Twiligit finalmente quebrou o silêncio. Eu tenho visitado a Plejaca ultimamente, e ela não tem trabalhado na fazenda com tanta frequência quanto costuma fazer. Ela me disse que ainda se sente culpada pelo que disse naquela noite. Ela deveria. Estava muito quieto, mas eu sabia que ouvi Starlight dizer algo assim. Twiligit não parecia ter ouvido, no entanto. Eu sei que você sente falta dela, Starlight. Todos nós fazemos, mas você não pode ficar neste quarto para sempre. Isolar-se de pôneis assim só vai te machucar mais. No início, Starlight não se moveu 1 centímetro, antes de se virar lentamente para encarar Twiligit com a mesma expressão vazia. Havia bolsas sob os olhos, e seus olhos estavam vermelhos como se ela estivesse chorando. A expressão de Twiligit ficou mais desconfortável, e ela abriu a boca para dizer algo, antes que Starlight a vencesse. Quando encontrei Trixie naquela noite, ela não estava usando chapéu ou capa. Ela me disse depois de seu show que os deixou na lavanderia. Ela não o fez. Starlight fez uma pausa, depois olhou para o lado, antes de se virar para Twiligit, esta ouvindo atentamente. No dia seguinte ao funeral dela, eu estava andando por Ponyville, antes de acidentalmente entrar em uma lata de lixo. Você sabe o que havia nele? Starlight levantou-se da cama e agachou-se para chegar embaixo dela. 1 segundo depois, ela se levantou segurando um chapéu e uma capa familiares. Eu esperava que eles estivessem sujos, mas para minha surpresa eles estavam tão limpos como sempre. Estes. Twiligit engasgou, achando difícil acreditar que o pônei arrogante que ela conhecia jogaria fora seus amados acessórios. Ela franziu a testa, mas depois sorriu ao perceber como eles estavam limpos. Você os limpou? Starlight, isso é tão Civi. Eu não terminei. Starlight disse com um pouco de vantagem em sua voz. Twiligit se encolheu, não esperando a mudança repentina de tom. Fiquei um pouco surpresa também. Isso não é tudo que encontrei. Havia algo em sua capa também. Eu me encolhi no meu assento, senti que sabia para onde isso estava indo. Havia uma nota nele.
Tenho relido esta nota todos os dias desde que a encontrei, e ela nunca sai da minha cabeça. Foi escrito uma semana antes de seu último show. Ela enfiou a mão no bolso que a capa aparentemente tinha e tirou um pedaço de papel esfarelado. Ela se sentou ao lado de Twiligit e entregou a ela. Enquanto Twiligit lia, sua voz mudou para a de Trixie enquanto uma sequência de flashback tocava. Para minha grande e poderosa amiga, Starlight Glimmer. Olá, Starlight. Ou pelo menos, estou assumindo que é quem está lendo isso, espero. Isso é algo que eu queria tirar do meu peito há muito tempo. E mesmo assim, não tenho coragem de dizer isso cara a cara. Sinto muito, mas não queria que você se preocupasse comigo. Eu não queria arriscar machucá-lo novamente como fiz da última vez. Eu não queria perder o único amigo que tinha novamente. Crescendo, eu não tinha muitos amigos, e as amizades que eu tinha não duravam muito por um motivo ou outro. Entrei em uma discussão com alguns de meus ex-amigos uma vez, após o que nos viramos e seguimos caminhos separados. Mas antes de sair, uma das crianças disse algo que ficou comigo. Talvez a magia simplesmente não seja sua praia. Pouco depois de frequentar a escola para unicórnios superdotados de Celestia, minha mãe faleceu em um incêndio em casa. Sem o único pônei que eu admirava na minha vida, perdi toda a motivação ou vontade de fazer qualquer coisa. Parei de aparecer na escola e não comia nada a menos que meus cuidadores me obrigassem. Quando tudo parecia perdido, meu pai, que era e ainda é um mágico viajante, voltou para Canterlot, ouviu a notícia do que aconteceu com minha mãe e me acolheu. Eu vivi e viajei com ele por anos. Ao fazer isso, ele me ensinou todos os truques de mágica que conhecia. Eventualmente, eu me tornaria a égua que sou agora e sairia de casa para realizar meu sonho de me tornar o maior mágico do mundo como ele. Haha. Isso nunca aconteceu, não é? À medida que fazia mais e mais shows, e mais pôneis vinham assistir, ganhei dinheiro suficiente para comprar minha própria carroça. Eu me senti imparável. Então, um dia, cheguei a um lugar onde nunca tinha estado antes, Ponyville. Achei que desta vez seria como qualquer outra e, a princípio, foi. Os pôneis aplaudiram e bateram os cascos de empolgação enquanto eu fazia minhas coisas, fiz truques de mágica e contei a eles tudo sobre como derrotei uma ursa menor. Claro, eu não fiz essa última parte, foi apenas uma história. Então algo interessante aconteceu. 3 pôneis na plateia me desafiaram, dizendo como eles poderiam fazer muito melhor do que minha magia. Todos eles entraram no meu palco, um por um. Um fazendeiro pônei terrestre laranja, um pégaso de juba arco-íris e um unicórnio branco com uma juba roxa e encaracolada. Eu superei todos eles com relativa facilidade e, com sorte, ensinando-lhes uma lição no processo. Então veio a noite. 2 potros do show levaram a sério minha afirmação de eu derrotar uma ursa maior e trouxeram uma ursa menor para a aldeia. A ursa causou um pouco de tumulto e destruiu minha carroça no processo. Tentei lutar contra a ursa, mas então um unicórnio roxo na plateia apareceu e facilmente colocou a ursa para dormir. Fiquei envergonhado e fugi noite adentro. Não tendo carroça, fui forçado a viver no deserto por quase um ano inteiro. Tentei entrar em contato com meu pai, mas não tinha ideia de onde ele poderia estar. Ninguém me acolheu, fui condenado ao ostracismo de todas as cidades que visitei. Ninguém queria se associar com o motivo de chacota que foi derrotado em seu próprio jogo. Acabei conseguindo uma nova carroça, que foi prontamente grafitada enquanto os pôneis riam de mim. Eu estava no ponto mais baixo da minha vida desde que minha mãe morreu e estava perdendo rapidamente a esperança. Aquele unicórnio roxo me arruinou, pensei. De repente, lembrei-me de onde já tinha visto aquela égua antes. O nome dela era Twiligit, ela era uma aluna da escola que eu frequentei, nunca interagimos um com o outro até o incidente da ursa. Foi quando eu decidi que meu novo objetivo seria me vingar dessa crepúsculo, superando-a. Mas eu não podia simplesmente usar os mesmos truques, eu precisava de algo mais. Foi quando descobri o amuleto do unicórnio. Um artefato que tornaria a minha magia mais forte. Foi perfeito. Eu não tinha ideia no que me meti.
O amuleto assumiu o controle de mim, eu não tinha mais voz em minhas próprias ações, só podia fazer o que queria. Depois de ser dominada pelo amuleto, voltei para Ponyville e desafiei Twiligit para um duelo mágico nos termos de que, se ela perdesse, seria banida de sua aldeia. Devido à força do amuleto, ganhei por um deslizamento de terra. Após seu banimento, forcei os habitantes da aldeia a fazerem meus pedidos cruéis e infantis. Mais tarde, Twiligit conseguiu voltar para a aldeia e me enganou para usar um amuleto falso, após o que fui libertado da influência do amuleto. Eu me senti culpada pelo que fiz enquanto usava o amuleto, então pedi perdão a Twiligit, ao que ela aceitou, para minha surpresa e gratidão. Apesar de aparentemente seguir em frente com meu rancor contra Crepúsculo, a vida não ficou muito mais fácil para mim, eu ainda estava correndo para fora da cidade, não importa onde eu fosse. Não ajudou que a notícia da minha última bagunça se espalhasse muito rápido. Depois de cerca de um ano de uma vida estressante, me deparei com você no spa. Ainda me lembro claramente da nossa conversa. Você já teve um desses dias? Para mim, eles são todos um daqueles dias. Eu não estava mentindo quando disse isso. Você nunca me julgou pelo meu passado, você sempre ouviu tudo o que eu disse com um sorriso no rosto. Você foi o único que não me afastou. Você era o único que queria ser meu amigo. Então você sabe o que aconteceu mais tarde naquela noite. Ainda sinto muito por fazer você passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu realmente gostaria que você não me salvasse. Você merece mais do que eu. Você realmente faz. Por favor, esqueça-me. A grande e poderosa Trixie. Twiligit estava soluçando. Seus cascos tremiam enquanto ela mal conseguia segurar o bilhete. Ela lentamente olhou para Starlight, cuja expressão antes vazia agora foi substituída por um olhar cheio de ódio. Starlight caminhou sem palavras ao redor da cama e abriu a porta, nem mesmo dando a Twiligit apenas um olhar passageiro. SS Starlight? Por favor, não vá. Twiligit sufocou um soluço. Starlight parou por um breve momento, depois saiu da sala, fechando a porta atrás de si. A cena ficou preta pela última vez. Não houve créditos finais. Sem música. Nada. Sentei-me lá em silêncio atordoado por uns bons 5 minutos, incapaz de envolver minha cabeça contra o que acabei de assistir. Depois que finalmente me orientei, desliguei meu computador, pois o monitor o seguia logo depois, cobrindo a sala em completa escuridão. Eu não dormi muito naquela noite, e como eu poderia? Havia muitas perguntas passando pela minha mente. Quem fez isso? Por que eles fizeram isso? Alguém conseguiu invadir nossos servidores e adicioná-lo aos nossos arquivos? Um dos animadores conseguiu. Eu não tinha nenhuma das respostas para nenhuma dessas perguntas, e isso estava me deixando louco. Quando cheguei ao trabalho na manhã seguinte, meu chefe já estava lá esperando que todos os outros aparecessem. Assim que o fizeram, ele nos levou a uma sala de exibição, que normalmente usávamos para exibir episódios durante a produção. Enquanto caminhávamos, notei alguns olhares nervosos sendo passados pelos animadores. Acho que não fui o único que assistiu. Assim que nos sentamos, ele, sem surpresa, reproduziu o episódio na íntegra. Durante a exibição, houve reações variadas dos animadores, a maioria de choque, exceto de alguns poucos que provavelmente já assistiram. Assim que o episódio terminou, ele olhou para todos nós com uma expressão sem graça e exigiu que quem o criou confessasse. Quando ninguém conseguiu lhe dar uma resposta satisfatória, ele suspirou e disse a todos nós para começarmos a trabalhar. Ninguém nunca descobriu quem foi o responsável pela criação do episódio. Tudo ficou relativamente normal depois disso, todos pareciam ter esquecido toda a aprovação e seguido em frente. Eu mesmo continuei a animar o programa até que sua execução terminou em 2019. Eu realmente gostaria de ter um fechamento adequado sobre isso, mas já se passaram mais de 6 anos desde então duvido que algum dia eu faça. Ainda penso no episódio às vezes e me pergunto se talvez tenha sido algum tipo de projeto de paixão. O disco rígido em que eu tinha o episódio morreu há muito tempo, então não há esperança de eu colocar minhas mãos em uma cópia dele novamente.
A única prova que tenho de sua existência são as 2 capturas de tela que forneci acima que foram encontradas em um fórum MLP agora extinto. Só espero que ressurja um dia. Com certeza vou manter vocês atualizados se alguma coisa acontecer.